Danil chega aqui no Jararacas Podcast, no youtube.com/Jararacas Podcast, para falar do jogo 3. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers dividem a série final, uma vitória para cada lado. Jogo 3 nesta quarta-feira ao vivo. Band no modo Prime a partir das 9h20 da noite. Estarei ao lado de Rômulo Mendonça, Alan Ambrosio, Eduardo Barão, para essa partida que pode ser importantíssima. Por que pode ser, Buga? Porque 80% das equipes, após empate de 1-1, vencedoras do jogo 3, são campeãs da NBA. Eu disse 80%, é um número muito alto e de olho no Oklahoma City Thunder. Que do mesmo jeito que o Indiana foi lá e roubou o mando, o Oklahoma vai jogar essas duas partidas para reverter esse mando e mostrou muita força no segundo duelo entre as equipes. Primeiro jogo, muita gente se recorda, aquele game winner maravilhoso do Tyrese Haliburton, uma jogada espetacular. Mais uma vez, a quinta vez nessa pós-temporada em que o Indiana se mostrou muito resiliente, né, não desistindo em hipótese nenhuma das partidas, e o Haliburton, no instante derradeiro, conseguiu colocar o time dele à frente do placar pela primeira vez naquela oportunidade. Se a gente somar os dois jogos, menos de 2 minutos o Indiana esteve à frente do placar, somando os dois jogos até aqui nessa série final de 2025. Uma série em que a gente não tem essa audiência maravilhosa nos Estados Unidos. Pelo menos a divulgação do primeiro jogo foi uma das menores audiências de todas as histórias. Por quê? Porque é um mercado, são dois mercados bem pouco atrativos, digamos assim, né? O Oklahoma ainda nunca venceu a competição, foi campeão apenas como o Seattle Supersonics no final dos anos 70, e Indiana está de volta a uma final depois de 25 anos, né? Foi vice-campeã contra o Los Angeles Lakers de Kobe Shaq lá em 2000. Então são dois mercados menores, você não tem um Stephen Curry, um LeBron James, um Kevin Durant, um Luka Doncic, um Boston Celtics, um time extremamente competente e vitorioso, que tem uma torcida gigantesca. Os mercados menores, pouco atrativos, audiência um pouco mais baixa, mas cara, eu tô pouco me importando, porque o basquetebol que está sendo jogado é de altíssimo nível. A gente vê o Shea, por exemplo, com 72 pontos nos primeiros 2 jogos, é a maior marca na história de um cara estreante em finais. A maior marca era do Allen Iverson lá em 2001, 71 pontos pelos Sixers contra os Lakers, inclusive um jogo que ele quase fez 50, passou por cima do Ty Lue e evitou a campanha invicta dos Lakers naquela pós-temporada. E tem também Michael Jordan, 69 pontos nos primeiros 2 jogos de 91, quando foi campeão pela primeira vez com o Chicago Bulls contra o Los Angeles Lakers. Uma vitória numa final extremamente destacada. John Paxson. Impressionante como o Chicago, eu estava até revendo essa semana, a gente teve ali do domingo para quarta-feira 2 dias aí de descanso. Eu aproveito para ver alguns jogos históricos, né, de momentos de finais. Aí eu vi o Robert Horry, eu vi o Derek Fisher, né, sendo protagonista num jogo Lakers e Orlando, numa série lá em 2009. Você tem Robert Horry sendo protagonista pelo San Antonio Spurs com o Detroit Pistons. E eu vi imagens, né? Impressionante o Paxson, como ele foi importantíssimo naquele jogo 5, no primeiro título do Chicago Bulls em 1991. Oklahoma City Thunder sofreu muito no primeiro jogo porque não matou a partida. Abriu vantagem no primeiro tempo, conseguiu muitos turnovers do adversário, foram quase 20, só que não conseguiu capitalizar em cima desses erros. E isso acabou pesando bastante. Oklahoma também, o Magdano trouxe o Cason Wallace como titular nessa série final, no lugar do Hartenstein, mudando um pouquinho a configuração, deixando de jogar com 2 caras grandes, e o Chet Holmgren no primeiro jogo praticamente ausente. O Wallace acabou sendo marcado, né, porque foi ele o defensor na cesta do Tyrese Haliburton, mas eu acho que o Caruso poderia ter fechado o espaço ali. O Caruso até deu uma declaração bem interessante. Ele falou assim: eu já perdi vários jogos em que o rebote ofensivo, o cara no tapinha ganha o jogo. Eu nunca tomei tantos game winners. Por isso que ele não fechou o espaço do Haliburton, mesmo imaginando que o Haliburton fosse fazer aquele último tiro, como fez no jogo 1. Jogo 2 completamente diferente, por quê? Porque o Magdano, ele trouxe muitos momentos,
e eu não vou falar muitos, em todos os momentos, ele trouxe uma configuração com pelo menos dois grandes, pelo menos um grande em quadra. E em vários momentos, os dois jogando juntos, Hartenstein e Holmgren. Com isso, não teve small ball, como teve na reta final do jogo 1, onde o Indiana teve 17 rebotes a mais do que o adversário na primeira partida, e no segundo jogo, alguns fundamentos mais controlados. Rebote já deu Thunder, assistências, o Thunder já foi muito mais eficiente. Pra gente ter uma ideia, no primeiro jogo, o Oklahoma City Thunder teve 13 assistências. O Shea teve 3. Metade das assistências que normalmente ele dá nessa pós-temporada. E para você ver como que mudou tudo pro jogo 2, no primeiro quarto do segundo jogo, o Holmgren já tinha 9 pontos. Ele teve 6 no jogo 1 inteiro. O Shea já tinha as mesmas 3 assistências que ele teve no primeiro jogo inteiro. Então assim, uma mudança de postura. O Shea, quase 40 pontos no primeiro jogo e a vitória não veio. No segundo, ele vai passar de 30 toda a noite, podendo se tornar até mais um jogador na história a ter pelo menos 30 pontos em cada uma das partidas da final. Até palpitaria isso, viu? Michael Jordan conseguiu, o Shaq conseguiu 2 vezes, o Lajuan também conseguiu, o Elgin Baylor conseguiu, Kevin Durant em 2017 foi o último que conseguiu 30 pontos em pelo menos todos os jogos de uma série final naquela oportunidade contra o Cleveland Cavaliers. E o Shea, tendo volume ou não, ele vai trabalhar para 30 pontos, é um cara que é muito agressivo, teve aproveitamento no jogo 2, foi mais a linha de lance livre, e Oklahoma com o Shea e com o Holmgren, com Jalen Williams, com todo mundo contribuindo, fica mais fácil chegar à vitória. Acho que um outro detalhe muito interessante nesse segundo jogo foi a presença dos bancários. A gente sabe da profundidade dos dois elencos. Indiana Pacers tem Mathurin, teve o Toppin no primeiro jogo, e nesse segundo jogo foi Alex Caruso e Aaron Wiggins. Roubaram a cena, 38 pontos combinados. O Caruso, pra gente ter uma ideia, ele teve 20. Nenhum jogador do Indiana nos 2 primeiros jogos alcançou 20 pontos numa partida. Então, é uma marca impressionante. O Caruso, que é um cara que deixa tudo em quadra dos dois lados da quadra, é um líder, deu uma declaração sensacional nesta terça-feira, falando da importância. O que ele teria aprendido com o LeBron James na época de Lakers, os Lakers campeão da bolha em 2020, um Caruso campeão naquela oportunidade. Ele falou assim, o LeBron me fez ser um melhor profissional, um cara mais comprometido com o que comer, quanto dormir, como se preparar melhor para os jogos, principalmente num momento como esse, dia não tem jogo, tem viagem no meio, mesmo tendo toda a estrutura que as equipes da NBA têm, mas você tem um voo, às vezes desgastante, né? Nada melhor do que o cara se preparar, se condicionar realmente como profissional. E tá explicado aí um dos sucessos do Caruso, o cabeça de peru, como diz o Rômulo Mendonça. Caruso fundamental, o Aaron Wiggins então nem se fala. Impressionante o aproveitamento dele na bola tripla no último jogo, bola tripla também um pouquinho mais sólida do OKC em relação à Indiana que tem 40% de aproveitamento no perímetro em pós-temporada. Nessa pós-temporada teve 35% apenas. Sentiu o Siakam um pouco abaixo. O Siakam é sempre um cara muito regular, mas veio ali para 15 pontos, mas o Indiana vai precisar de um Siakam acima de 20 pontos, e curioso que o Haliburton, mesmo aparecendo só no quarto período com 12 pontos, ele demorou para entender o jogo, para ser mais agressivo, e ele vai ter que utilizar dessa agressividade daqui para frente na série, se o Indiana quiser ser campeão pela primeira vez. Terminou como cestinha do time com 17 pontos. Mas com 12 pontos anotados praticamente com o jogo decidido. O último quarto, o Shea, por exemplo, jogou metade do período. O Oklahoma abriu vantagem como abriu no primeiro jogo, soube se impor, manter o ritmo, principalmente com essa mudança de permanecer pelo menos com um cara grande em todos os momentos. Se o Holmgren ia para o banco, vinha o Hartenstein e às vezes os dois juntos. Tivemos um momento incrível, Hartenstein fazendo uma ponte aérea para o Holmgren, e o Holmgren falou que adora jogar com o Hartenstein, que é um cara que joga muito para o time. O Oklahoma tem essa essência de um jogar pelo outro, e por isso teve essa temporada histórica aí, podendo superar aí mais de 68 vitórias de temporada regular. Você já tem 12 vitórias de pós-temporada, na verdade 13, porque já ganhou uma na final, ou seja, o time passando de 80 vitórias numa só temporada e podendo coroar com um título. Oklahoma
manter esse nível de concentração por 48 minutos. O Cason Wallace falou isso também na coletiva desta terça-feira. O time se impôs de uma melhor maneira, se posicionou principalmente no aspecto defensivo, e isso é fundamental para chegar a 4 vitórias primeiro que o adversário. Indiana Pacers tem que contar com uma agressividade do Haliburton. Haliburton que saiu com uma lesão, né, com dores na perna, mas falou que isso não vai impedi-lo de vir para a quadra, e é fundamental a presença dele de agressividade. Ele tem um ótimo controle, um comando de envolver os companheiros, de trabalhar com as assistências, mas ele sabe que nesse momento ele precisa produzir ofensivamente. Até porque, se ele produz ofensivamente, ele põe uma dúvida no Oklahoma City Thunder, ele põe um medo no Thunder. Porque o Haliburton, a gente sabe, naquela partida histórica que ele teve contra Nova York, foi o melhor jogo dele na pós-temporada, ele passou dos 30 pontos, teve 15 assistências e nenhum turnover. Ou seja, ele consegue ser o facilitador e ser também um pontuador do time. O time está precisando do Haliburton, acho que isso é fundamental. Tem muita gente já comparando nos Estados Unidos que essa final é muito parecida com aquele Philadelphia Lakers. Por quê? Porque o Philadelphia ele ganha aquele primeiro jogo com o Allen Iverson quase fazendo chover, né, na época no Staples Center, em Los Angeles, e depois o Los Angeles Lakers arrasa com os 4 jogos em sequência. Então a gente tem um cenário semelhante, Haliburton tendo o game winner, Oklahoma vencendo e se impondo, com um jogo coletivo, com o Shea passando dos 30 pontos, mas com o J-Dub muito mais participativo, muito mais eficiente, com o Holmgren também passando dos 10 pontos, com todo mundo fazendo a sua função, como o Caruso tinha cobrado do jogo 1 para o jogo 2, isso na segunda unidade. E aí, possivelmente, por ter esse aspecto de confiança, o Oklahoma City Thunder podendo passar por cima fazendo 4-1. Será que vai ser isso que vai acontecer ou o Indiana vai dar uma resposta imediata? Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, jogo 3. É um jogo extremamente decisivo. E até terminei a transmissão da Bandeirantes no último domingo falando, se o Oklahoma ganhar o jogo 2 é campeão. Eu acho que o Oklahoma, retomando o mando de quadra logo nesse primeiro jogo de Indiana, vai assustar o Indiana, e o Indiana aposta na sua torcida. Curiosidade negativa para Indiana. Jogos 3 nessa pós-temporada, Indiana perdeu para Milwaukee em Milwaukee, perdeu para Cleveland em casa e perdeu para Nova York em casa. Ou seja, o jogo 3 para Indiana não tem tido sucesso, mas nada melhor do que quebrar essa escrita nesse jogo 3 de NBA Finals. Aaron Nesmith, Andrew Nembhard podem contribuir um pouco mais. E aí a gente precisa ter também o duelo entre Miles Turner e Chet Holmgren e o garrafão do Oklahoma City Thunder. O Turner tem cometido muitos erros. Não erros de finalização, de arremesso, cometidos turnovers mesmo, por conta de uma pressão da melhor defesa da liga. Oklahoma e Indiana 1-1. Espero vocês. Band no modo Prime com a hashtag NBA na Band. A Bandeirantes, ela traz para o Brasil os esportes americanos, NFL, NBA, até sinuca. Quem não se recorda do Rui Chapéu, que o grande Luciano do Vale transformou num ícone do esporte brasileiro. Band no modo Prime, NBA na Band, Rômulo, Bull, Galana, Eduardo Barão, quarta-feira, 9h20 da noite. Esperamos vocês para esse terceiro capítulo da final. youtube.com Jararacas Podcast. O Jararacas Podcast continua em modo finais 2 vezes por semana ao vivo. Nessa semana teremos quinta-feira, porque o jogo 3 é na quarta e o jogo 4 é na sexta. Então quinta-feira ao vivo tem Jararacas 3 da tarde com a presença especial do Mãozinha, brasileiro que já esteve pelo Memphis Grizzlies, passagem agora nessa última temporada, acabou de ser campeão uruguaio, resultado histórico. O grande Nacional de Montevidéu nunca tinha sido campeão uruguaio do basquetebol e o Mãozinha foi para lá e ajudou o time a uma virada incrível contra o Aguada, perdia a série por 3-1 e venceu por 4-3. Mãozinha vai falar do Memphis Grizzlies, vai falar do futuro, vai falar do seu casamento, que ele não apareceu no casamento, é isso mesmo? Tudo isso você confere no Jararacas Podcast, quinta-feira, 3 da tarde, comando de Rômulo Mendonça, Ricardo Bugarelli, um produto que tem o patrocínio de Sadia, da NBA Store. Fique de olho nos cupons para você poder curtir as finais da NBA, quem sabe com o seu time de coração, e mesmo que ele não esteja na final, já pensando na próxima temporada, já tem draft da NBA e também tem os mercados, né? Giannis Antetokounmpo estava aqui no Brasil, será que ele vai mudar de time? E o Kevin Durant vai para onde? Jararacas Podcast aqui no YouTube, você
curte, compartilha, se inscreve no canal, é importante ativar as notificações, o sininho, faça parte da família Jararacas, vem muita novidade por aí, eu espero vocês. Oklahoma City Thunder 1, Indiana Pacers 1, o jogo 3 é Indianápolis. Jararacas Podcast. Até a próxima. Tchau.